e serve de reflexão para nossos dias de hoje, para a nossa vida. Amém? Estamos com o programa Estudando a Palavra de Deus. Esse programa, toda sexta-feira, é justamente para que a gente aqui possa estudar, resumidamente, o Antigo Testamento, até chegar ao Novo Testamento e a gente estudar capítulo por capítulo e versículo por versículo, né? Porque não vivemos mais o Antigo Testamento, mas vivemos o Novo Testamento. E por isso que é preciso a gente estudar o Antigo para entender quando chegar no Novo Testamento. Porque, na verdade, tudo que você vai lendo no Antigo Testamento indica para uma única pessoa, que é Jesus. E vai chegar o momento da gente ir lendo o Antigo Testamento, mesmo resumindo, mas o entendimento de que você vai vendo que tudo aponta para o nascimento de Jesus, a sua crucificação e a remissão de todos os pecados. Então, para isso, nós estamos ainda no livro de Samuel, e do livro de 1 Samuel, eu gostaria de, aqui hoje, debater com os irmãos uma passagem importante que é justamente a respeito da batalha de Davi com Golias, né? Então você lá abra seu livro, sua Bíblia, abre a sua Bíblia no 1 Samuel, no capítulo 17. E você vai ler e vai também acompanhar aqui comigo o que eu vou aqui fazer resumidamente, porque o tempo do programa é de 45 minutos e eu preciso resumir para explicar a vocês. Mas vocês em casa podem depois ler o capítulo 17 todinho e vão entender essa grande batalha que houve entre Davi e Golias. A história da conquista de Davi sobre Golias, registrada em 1 Samuel, no capítulo 17, é um dos relatos bíblicos mais icônicos. É um dos relatos bíblicos mais icônicos sobre a superação, fé e estratégia. Ela nos ensina que, com a perspectiva correta e confiança em Deus, desafios aparentemente insuperáveis podem ser vencidos. Aqui estão as principais lições aprendidas. A fé supera o medo e a lógica humana. Enquanto o exército de Israel temia a aparência, o tamanho de Golias, Davi via um desafio a ser superado pelo poder de Deus. A coragem de Davi veio de sua confiança em Deus, não de sua própria força física. Então, nos dias de hoje, às vezes, o que é que acontece conosco? Se a gente confia em Deus, a gente coloca a nossa confiança na mão de Deus e acredita e tem a fé que Deus pode realizar aquilo que você está vendo, precisando ou necessitado, aquilo que você não consegue pelas suas próprias mãos resolver, aí você coloca e confia, e Deus irá fazer tu vencer aquela batalha, aquela dificuldade. Davi não via nele poder. Davi via em Deus o poder em destruir Golias. Davi foi usado por Deus para destruir Golias e livrar o povo de Israel dos filisteus. Então, nos dias de hoje, os seus problemas, as suas dificuldades, os gigantes que você encontra pela frente, se você vê diante de você a dificuldade e não vê diante de você Deus em sua frente, no combate das coisas
em que você está em dificuldade, você vai ser um fracassado. Você não vai vencer. Porque diante do exército do povo de Israel, ninguém ali tinha coragem, nem o rei Saul, nem nenhum dos seus soldados do exército de Israel tinha coragem de ir lá combater Golias. Mas Davi, aquele pastorzinho que vivia cuidando das ovelhas, e nos momentos que ele cuidava das ovelhas, ele também conversava com Deus, ele também dialogava com Deus, ele tinha a fé genuína em Deus. E foi com a fé, e foi colocando Deus na frente, que ele conseguiu vencer a batalha contra Golias e todas as batalhas depois pela frente. E todas as perseguições que Davi depois passou, quando Saul quis matar Davi. Então a história de 1 Samuel e 2 Samuel, do livro, sobre a vida de Davi, sobre a vida de Saul, é muito importante para nós nos dias de hoje. Quantas batalhas você enfrenta nos dias de hoje na sua vida? Faça uma análise da sua vida hoje pela manhã. Comece a analisar as dificuldades que você tem e que você acha que não consegue resolver, porque sua fé é pequena, porque você não colocou na mão de Deus. É colocar na mão de Deus e saber que Deus está cuidando e esperar o tempo, como está em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Debaixo do sol, tudo tem o seu tempo determinado aqui na terra. Então é preciso que a gente aprenda a colocar as dificuldades, aquilo em que você não pode resolver, aquilo que você não pode conseguir. Se você está desempregado, necessita de um emprego, você despeja seus currículos em vários lugares e as portas não foram abertas ainda para nenhum desse seu emprego. Confie em Deus, coloque na mão de Deus. Aonde você deixar o seu currículo, entregue na mão de Deus também. Porque as portas, quem abre na tua vida é Deus. O emprego que você tem porque Deus permitiu que você tivesse esse emprego. Então é preciso que a gente entenda que tudo que a gente tem é permissão de Deus. E tudo que se faz de errado é permissão também, mas aí a culpa é nossa. Porque a gente não deixou Deus trabalhar. A gente quis fazer pela nossa força. E pela nossa força dá errado. É preciso confiar em Deus como Davi confiou. Davi não foi lutar com Golias sabendo que ele mesmo venceria Golias, porque ele sabia que não venceria. Mas ele colocou Deus na frente. Colocou Deus. E ele não aceitaria Golias desmoralizar o nome de Deus, porque o exército de Israel tinha proteção divina e Golias estava justamente maltratando o nome de Deus. E Davi não aceitou isso e foi enfrentar a Golias. Agora veja, um exército tão grande de homens fortes, parecia um menino, amarelo, maguinho, mas tinha Deus com ele e confiou a vitória em Deus. Davi não precisou de muita coisa não. Davi juntou 5 pedrinhas. Aí você pergunta, mas só foi uma que matou Golias? Sim, para Golias precisava só uma. Mas tinha os irmãos de Golias, que também era gigante. E Davi achou que, além de matar Golias, deveria também depois vir os irmãos e ele também teria que matar todos. Certo? Mas a história conta que uma única pedrada derrubou Golias e Davi o decepou o seu pescoço. E aí mostra quando Deus está com você, não existe barreira, não existe gigantes que você não derrube. Então, teus problemas, tuas preocupações, as tuas dificuldades, elas só serão resolvidas quando você deixar Deus trabalhar na tua vida. Quando deixar Deus trabalhar na minha vida, aí os problemas irão ser resolvidos. Mas no tempo de Deus,
o problema não vai ser resolvido pela minha vontade hoje ou amanhã. Pelo meu desejo, meus problemas serão resolvidos tudo hoje. Mas não é na minha vontade. É na vontade de Deus, porque Ele sabe o que é o melhor para mim. Ele sabe as coisas melhor para mim. Então, os meus planos que eu faço, talvez não seja o plano de Deus. E Ele tenha planos para mim bem melhor. Por isso que a minha preocupação, a tua preocupação, deve ser entregar os problemas logo cedo pela manhã na mão de Deus e deixar Ele resolver. E aquilo que tu podes fazer, aquilo que eu possa fazer, em minhas condições, a gente faz com a orientação divina. É assim que devemos fazer. Então aqui as principais lições aprendidas: a fé supera o medo e a lógica humana. Enquanto o exército de Israel temia a aparência e o tamanho de Golias, Davi via um desafio a ser superado pelo poder de Deus. A coragem de Davi veio de sua confiança em Deus, não de sua própria força física. A batalha pertence a Deus. Davi declarou que não lutava com espada ou lanças, mas em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória não veio pela superioridade bélica, mas sim porque a batalha era de Deus. Não subestime suas capacidades e use o que você tem. Davi recusou a armadura do rei Saul, porque não estava acostumado com ela, preferindo usar a funda e as pedras que conhecia bem. Isso ensina a sermos autênticos e a utilizar nossos próprios talentos e recursos, em vez de tentar imitar os outros. A perspectiva certa sobre os problemas. Golias parecia invencível, mas Davi viu como um obstáculo que precisava ser derrubado. O tamanho do problema. O gigante é irrelevante quando comparado ao tamanho de Deus. A perseverança e a preparação de Davi pegou 5 pedras, indicando preparação e foco em garantir a vitória. Talvez pensando em outros filisteus, pois Golias tinha irmãos. As 5 pedras também são associadas em algumas interpretações e virtudes como fé, confiança, coragem, obediência e louvor. Não se deixe abalar por críticos. Quando Davi se voluntariou para a batalha, foi repreendido por seu irmão e outros duvidaram dele. No entanto, ele focou em sua missão, ignorando o desânimo externo. Aqui nos traz uma lição, nessa parte, de que às vezes algo que você tem e sonha em fazer, em conquistar, e quando você revela a alguém, sempre tem alguém para dizer que não vai dar certo, que está sonhando alto demais, que não conquista isso, porque tu não tem a capacidade, porque tu não tem o recurso para isso. E aqui eu aconselho que os teus sonhos, você debata ele com Deus. Nunca revele os sonhos que você tem, porque sempre vai ter alguém para botar os seus sonhos para baixo, para dizer que você não é competente. Mas quem te diz que tu é competente ou não, é Deus. E o que é que a gente precisa fazer com os nossos sonhos? É colocar na mão de Deus. Esperar que Ele diga para nós que vá adiante, siga, porque Ele está na frente. O que Ele quer meu é obediência com sua palavra. O que Ele quer de você é obediência com seus ensinamentos, com sua palavra. Deus não quer nada mais da gente. Ele tem tudo para nós, tudo de bom e tudo de melhor para a nossa vida. Os gigantes que tem pela frente, todos serão derrubados se confiarmos em Deus plenamente. A nossa vida, os nossos sonhos e as realizações que Deus tem para cada um de nós. Mas tudo precisa da obediência da gente com a palavra de Deus. O tempo de que se cumprir os sonhos, as realizações, é o tempo de Deus. Não é o meu, não é o seu.
Lembre da história de José do Egito. Desde criança, José já tinha sonhos em que um fecho se levantava, fazia um círculo, ficava um fecho no meio de trigo e ao redor mais 11 fechos. E ali os 11 fechos se dobravam diante do fecho que estava no meio. E o fecho do meio era José. E José contou esse sonho e foi repreendido e começou a perseguição dos próprios irmãos na vida de José. Sempre que tinha um sonho das luas também, que José viu, sempre, inclusive até o pai dele foi incluído no sonho. José sempre era exaltado, porque os outros se dobravam diante de José. E aí José, nem ele mesmo entendia esse significado desses sonhos. Mas a promessa de Deus estava para além da inteligência de José, para além dos sonhos de José. A promessa de Deus para a vida de José durou anos. Lembre-se que José depois foi vendido como escravo, viveu uma vida diante de Potifar, depois foi tentado pela mulher de Potifar, foi obediente a Deus, não se deixou cair nas tentações, foi colocado na pedreira, passou uma vida de escravo, mas não abandonou em nenhum momento a fé em Deus. Deus estava moldando José, preparando José para a glória que ainda vinha, que era salvar o Egito e as cidades vizinhas. Então a fome que vinha para o Egito, ela não vinha só para o Egito, vinha para toda a região fora do Egito. E atingiu justamente a família de José. E o que aconteceu? Eles foram comprar trigo e encontraram quem lá? José. E o que eles fizeram? Se ajoelharam diante de José. Então José lembrou dos sonhos que ele teve. Então, da escravidão, da perseguição, do maior sofrimento que José passou, das humilhações, para a glória. E a glória de Deus é para mim, é para você, é para qualquer um que for obediente a Deus. Mas Ele molda a gente. Ele nos conhece. Veja com quem Jesus andou. Com prostituta, com marginalizados, com ladrões, cobrador de impostos. Foram as pessoas com quem Jesus pegou aqueles que estavam ali marginalizados, fora da sociedade praticamente, excluídos das religiões da época, né? Os saduceus, os fariseus, né? E os escribas, que eram os homens da lei. Jesus foi buscar aquele povo que estava justamente discriminado por aqueles religiosos da época. Jesus não foi buscar os religiosos para ser seus discípulos e apóstolos, não. Então é importante que Jesus, que a gente veja que Jesus, ele atuou desde a criação do mundo e veio atuando no Antigo Testamento até ele se tornar carne e habitar entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui a gente vê Davi com uma tamanha obediência a Deus. Ele não colocou, eu vou lá e derrubo ele, eu vou lá e ganho o gigante Golias. Não, eu vou lá, mas Deus é quem vai dar a vitória. Então ele colocou Deus na frente. E é assim que a gente tem que fazer em nossa vida. Colocar Deus na frente em tudo. Em tudo, porque a gente não consegue fazer nada se não for pela vontade de Deus. Em resumo, a vitória de Davi nos ensina a enfrentar nossos gigantes pessoais. Medos, dívidas, doenças, problemas, com fé, coragem e usando os dons que Deus nos deu. Confiando que o resultado final está em suas mãos. A gente tem que entender uma coisa. A nossa vida,
ela é totalmente dependente de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém e nem ninguém é melhor do que eu. Eu não sou mais sábio do que ninguém e nem ninguém é mais sábio do que eu. Mas o que eu peço a meu Deus todos os dias é discernimento para que eu saiba o que é o certo e o que é o errado. Para aquilo que eu tente fazer e que esteja errado, que o Espírito Santo me acuse de imediato, para que eu não faça. Porque segundo a mensagem do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, o verso 24 e 25, ele diz: Paulo, que esteve ao terceiro céu, que esteve com Jesus Cristo e que ouviu de Jesus muitas coisas que ele não pôde revelar. Então o que é que Paulo diz? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então, ele tinha na mente dele querer fazer o bem, porque foi assim que ele aprendeu com Jesus. Mas a carne o puxava para fazer o mal. E essa carne somos nós. Cada um tem dentro de nós o pecado. E a gente tem que lutar constantemente. Constantemente, todos os dias. Para que Deus possa nos estar abençoando com sua graça e misericórdia maravilhosa. Eu quero, nesta manhã, dizer, meus irmãos, a todos nós, que o livro de 1 Samuel, ele nos traz exemplos de vida para os nossos dias. A gente vai entrar no segundo livro, onde começa a vida de Davi, depois da batalha, depois das glórias que Davi teve em conquistar, em derrubar o gigante Golias e em libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Ali Davi dá início à sua trajetória de várias batalhas, conquistando ao lado de Saul. Mas entra em Saul a inveja, o medo de perder o poder, e ele tenta, de certa forma, matar Saul, matar Davi. E a gente sabe da história de Saul, em que ele deixou de obedecer a Deus e passou a obedecer a outros deuses, a fazer de sua própria maneira, sem consultar mais Deus. E Deus retirou dele o espírito que Deus tinha dado a ele. E Samuel ungiu Davi como novo rei. Então, quando a gente chegar na próxima sexta-feira para estudarmos segundo Samuel, aí a gente vai ver o quanto Deus tem trabalhado na vida do seu povo. E nós somos povos de Deus. Todos nós. A vida de Davi, a gente vai ver em 2 Samuel, que Davi foi preparado segundo o coração de Deus. E de Davi vem a árvore genealógica em que nasce Jesus. Davi foi consagrado rei permanente
segundo o coração de Deus. Davi teve seus tropeços na vida? Teve. Por quê? Porque Davi era carne, vindo de mulher, do ato sexual. Jesus veio pelo Espírito Santo, veio sem pecado, para poder, em Jesus, ser depositado todo o nosso pecado, para a remissão de todos os nossos pecados e de todas as nossas culpas. Então, há uma pequena diferença de Jesus com a promessa em Davi, que nasceria o Messias. Davi foi consagrado por Deus por sua obediência, porque Deus viu o coração de Davi. Então Deus conhecia que ali iria existir uma pessoa em que iria cumprir com sua vontade, com seus desejos. Cumprir a lei. E Deus não quer nada da gente, não. Deus quer obediência. Obediência à sua vontade. Obediência aos seus ensinamentos. Porque Deus tem o melhor para nós. Mas Davi desobedeceu? Desobedeceu. Cometeu um crime grave. A gente sabe da história que a gente vai estudar. Mas a gente sabe que o maior crime dele foi justamente quando ele teve a mulher de Urias, né? Que não poderia existir isso. Mas ele viu ela se banhando e a tomou para si. Porque naquele tempo, quando o rei mandava buscar uma pessoa, teria que vir. Então Davi ficou com a mulher de Urias e ainda cometeu um grave erro. Colocou Urias na frente de batalha para ser morto, para ficar com a mulher dele. Então, por conta disso, Deus não abandonou Davi, não. Porque ele se arrependeu verdadeiramente quando o profeta Natã chegou e disse para Davi: se o que era que o rei Davi faria, se um homem rico que tinha muitas ovelhas pegasse a ovelha de um homenzinho pobre e a comesse, esse homem deveria ser morto. Davi disse. Aí Jesus disse, aí Natã disse: este homem é você, Davi, que pegou Betseba, a mulher do seu general, o homem de confiança seu braço direito, e ainda botou ele na linha de frente para morrer. Davi naquele momento cai ao chão, se arrepende, rasga suas vestes real e se arrepende genuinamente. Mas por conta daquilo, o mal não se apartou da sua família. Seus filhos se rebelaram contra ele. Houve incesto dentro da sua própria família. O irmão estrupou a irmã. Então, Davi teve esses problemas pro resto da sua vida. Mas mesmo assim continuou servindo a Deus e sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Ninguém aqui neste mundo é santo. Todos nós erramos. Ou por pensamento, ou por palavras, ou por atos, ou por omissões. E erramos todos os dias. É por isso que, ao dormir, devemos entregar a Deus o nosso dia e pedir perdão pelos erros cometidos. Ao acordar, agradecer a Deus por mais um dia que Deus está dando de vida e pedir que o dia seja abençoado, para que Deus possa abrir a mente ainda mais, para que a gente observe os erros que possa cometer durante o dia. Nós iremos lutar todos os dias para encontrar a salvação, em busca da salvação. Estamos todos os dias nos esforçando
para sermos obedientes a Deus em busca da salvação. E a santificação que tantos procuramos, ela só será encontrada quando passarmos pelo crivo do julgamento de Deus. E se formos aqui obedientes, receberemos um corpo celestial glorioso e nos tornaremos santos. Antes disso, continuaremos filhos de Deus, mas com pecado. Porque ninguém aqui neste mundo é capaz de viver em santidade sem antes passar pelo julgamento final e ser aprovado. Mas o que a gente tem que nos esforçarmos todos os dias aqui na terra é para sermos obedientes a Deus. E você pode buscar todo dia uma religião para querer procurar essa santificação, que você não vai encontrar. Porque religião nenhuma vai te dar a salvação, religião nenhuma vai te fazer santo. E você pode ser santificado por Deus sem ter nenhuma religião. Porque talvez a religião atrapalhe mais do que te santifique. Porque às vezes, pelo fato de que você não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, e está dentro de uma religião, achando ali dentro que você é santo e quem está lá fora é o inferno, é filho de Satanás. É o que passa na mente de muitas pessoas que vivem dentro das religiões. Que deveria ser ensinado da forma correta, colocado na mente dos que vivem dentro das religiões, para que eles lessem a Bíblia, entendessem a palavra de Deus. Mas qual é o costume de quem vive nas religiões? Ouvir o sermão do padre, do pastor, naquele momento em que ele diz, abra sua Bíblia no capítulo tal, ou versículo tal, e ali ele lê aquele versículo, e dá a explanação em cima daquele versículo, e você dobra a sua Bíblia de novo, bota debaixo do braço, chega em casa, muitos abrem no Salmo 91, as páginas amareladas, que ela aberta, somente aberta, não serve de nada, e deixa lá na sua casa, e não lê um versículo, e não lê um capítulo, e não ora a Deus pedindo o entendimento da palavra. Então você não está fazendo nada da sua vida. Deus só está te observando e vendo o quanto nós estamos errados fazendo dessa forma. A gente tem que, pela manhã, por obrigação nossa, se a gente quer ter uma intimidade com Deus, se a gente quer ter uma intimidade com Deus, se a gente quer que o Espírito Santo que habita entre nós, ele passe a habitar em nós, a gente temos por obrigação de colocar o nosso joelho no chão, agradecer a Deus pela vida que Ele está nos dando, que é mais um dia de vida, e pedir a Ele que durante todo o dia Ele não se afaste, o Espírito Santo não se afaste da sua presença, e que Ele busque, através da oração, pedir também ao Espírito Santo entendimento, porque vou orar a Deus e vou ler a Bíblia, para que Deus me dê o entendimento. Qual é a dificuldade que você tem de ler a Bíblia, um capítulo por dia, do livro por livro, leia a Bíblia toda durante 1 ano, 2 anos, mas leia, para você entender o que é que Deus fez na vida dos homens que obedeciam a Ele. Mas ler é difícil, né? Dá preguiça de ler, né? Eu prefiro estar no celular, na rede social, né? Vendo ali um comentário, uma resenha, uma fofoca, né? Eu prefiro estar ali nas esquinas debatendo a vida do irmão ou da irmã, né? E esquece de ler a palavra de Deus. Esse estudo que Deus colocou na minha mente é justamente para que a gente comece a ler a Bíblia. E o que é que eu tenho que fazer?
para aprender a Bíblia, entender a Bíblia porque ela é complexa. Quem vai te dar o conhecimento e o discernimento das palavras, de entender, é o Espírito Santo. Ele vai olhar em mim, ele vai olhar em você e vai ver o nosso coração. Se realmente a gente está realmente querendo obedecer a Deus, ser obediente e querendo aprender da palavra. Aí o Espírito Santo vai começar a soltar o entendimento. Porque os dons é dado pelo Espírito Santo. E cada um recebe os dons que Deus quer distribuir. Para mim, para você. Mas é preciso que a gente comece a obedecer a palavra de Deus. Mas como eu posso obedecer a Deus se eu não escuto a voz dele? Leia a Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, o Espírito Santo vai te dar entendimento e você vai saber o que é que Deus quer, porque você está conversando com Deus. Quando você lê a Bíblia, você conversa com Deus. Quando você loga, você dialoga com Deus. Então, a Bíblia é o instrumento de fé. É o instrumento de liberdade deste mundo em que vivemos de pecado. Deus vai te mostrar como tu deves viver diante de um mundo pecaminoso. Então, esse estudo, ele vai estar aqui toda sexta-feira. Até quando Deus permitir eu estar aqui nessa terra ainda, com vida, estarei aqui junto com vocês toda sexta-feira para trazer a mensagem e trazer para vocês e para mim o que Deus quer para a nossa vida. Obediência. O que Deus quer de mim é obediência. O que Deus quer de você é obediência. O que Deus quer através da obediência é que a gente aprenda as suas regras, os seus ensinamentos, o que Deus tem para a nossa vida. Então, nessa manhã, que a gente aprendemos com Davi, como ele foi fiel a Deus, mesmo com os seus erros. Todos nós vamos ter erros, até a glória celestial. Antes da glória celestial, vamos cometer falhas. Paulo cometeu falhas, cometeu. Pedro cometeu falhas, cometeu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas, que ia trair Jesus, participou da ceia, participou e comeu do pão, comeu, bebeu do vinho, bebeu. Então, precisa se entender que Jesus veio para todos, para dar a salvação, o direito da salvação a todos. A criminosos, a pecadores, a ladrões, a todo tipo de pessoas. Que ninguém diante de Deus é melhor do que ninguém. O que Deus quer é o arrependimento dos seus erros, né? E as coisas velhas ficou no passado. Daqui para frente tudo se tornou novo, porque a sua vida foi transformada pelo sangue de Jesus. Então, Efésios, no capítulo 2, diz o quê? Que a fé vem pela graça, que a graça vem pela fé, que a fé vem pela graça mediante a fé. Então, é importante que a gente entenda isso. Obedecer a Deus é o nosso maior caminho que a gente deve ter diante da nossa vida. Obedecer a Deus todos os dias. Então, nessa manhã, que o exemplo de Davi na batalha contra Golias fique na vida de nós. Que nada é difícil quando a gente tem Deus em nossa vida. Eu quero, nesta manhã, agradecer a todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, deixando aqui beijos e abraços no coração de todos os ouvintes, dos nossos irmãos evangélicos e dos nossos irmãos católicos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos. Beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de toda a minha família. Vamos orar e entregar
este programa na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, entrego este programa, Senhor, em Tuas mãos, para que durante todo o dia de hoje, durante toda a semana, possa ser ouvido e visto a todos aqueles que o Senhor tocar no coração, para que eles possam meditar na Tua palavra e ver o quanto é maravilhoso. Por isso, desde já, eu te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos.